Então, queridos irmãos, bom dia, graça e paz a todos, uma feliz e abençoada semana. Continuando a nossa leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, hoje vamos falar sobre o capítulo 52, que tem como tema depressão. E é um tema que a gente vive atualmente, né? Muitas pessoas com esse problema. Então, conosco está a nossa querida irmã Talinete Silva, da Associação ASPA. Seja bem-vinda, com você a palavra. Obrigada, irmã. Obrigada a todos os irmãos presentes. Não sei se está bom essa altura, se tá, preciso aumentar mais meu volume. Tá ok, irmã Alexandre? Tá ok. Então, nós vamos falar hoje do capítulo 52 do livro de Mente, Caráter e Personalidade. Então, nós vamos falar sobre depressão. A introdução diz que muitas doenças são resultado da depressão mental. Então, mente satisfeita, mente satisfeita, espírito animoso, saúde para o corpo e força para a alma, né? Então, se tem uma mente saudável, nosso corpo é saudável. Somos fortes, animados. Então, a gente fazer uma pergunta para os irmãos e a gente possa refletir, cada um, como nós estamos. Nós devemos nos analisar nesse momento se estamos passando ou já passamos por um período depressivo. Então, o que é depressão? Irmão, depressão, ela é um sentimento de tristeza, desânimo, um desânimo profundo, medo, perda. Às vezes, vamos falar aqui da tristeza. Às vezes a pessoa tem uma tristeza que ela não sabe de onde vem, né? O corpo tão desanimado, uma tristeza mesmo profunda. Começando aqui com pequenos exemplos, uma vez o Edilson me chamou para entrar na clínica, que tinha uma pessoa que estava desesperada. E essa pessoa era da nossa igreja, uma irmã. Então, eu cheguei lá e a irmã chorava muito. E eu perguntei para ela o que estava acontecendo. Ela disse assim: irmã, eu estou com a tristeza na alma. São coisas que a pessoa não sabe explicar. Ela apenas chorava tanto, mas não sabia definir qual era o problema de saúde dela, né? Ela só definiu tristeza na alma. Então, a alma triste leva a gente a sofrer. Medo. Então, o medo, ele causa também, é um, é um momento que a pessoa sente, são sintomas depressivos, perda e falta de interesse de fazer as coisas. Por exemplo, você está com uma atividade para fazer, você quer fazer, mas você não tem coragem. O corpo está totalmente sem ânimo, né? Mudança no apetite, a pessoa não tem fome, ou a pessoa come demais. É, outro fator é o sono, ou a pessoa dorme muito ou dorme menos. Mas constantemente, o problema quando a pessoa se sente com muito sono já é um começo depressivo, porque o corpo fica só totalmente desanimado, só quer dormir. Fadiga, falta de energia, dificuldade de concentração. A pessoa também não sabe explicar por que ela está se sentindo enfadigado, corpo sem energia. Aí, muitas das vezes, elas são consideradas como preguiça. Não, hoje eu estou com muita preguiça, estou muito desanimado. Quer estudar e não consegue, porque não tem concentração, entra em desespero. Muitas são pessoas crentes, né, pessoas religiosas, que elas não conseguem mais ler a palavra de Deus, por causa da fadiga, tanto mental quanto corporal. Aquela angústia que ela não sabe explicar. Mas o que causa a depressão? Irmãos, a causa da depressão elas são fatores variados, né? Não podemos dizer que X é problema depressivo, não. São fatores que levam a pessoa a ficar depressiva, incluindo a genética. Muitas das vezes a mãe ela está grávida e ela está com problema depressivo. Por não ser curada, a criança já nasce depressiva. Então, às vezes, a criança vai crescendo, vai se tornando adolescente,
e dá muito trabalho, porque ela já nasceu depressiva. E outro âmbito também, o ambiente. Se a gente viver num ambiente fechado, muito abafado, ela traz, causa depressão, problema pulmonar. Então, tudo isso a gente tem que ter cuidado no ambiente que a gente vive. E outra situação, o estresse. Hoje nós vivemos num mundo de estresse, todos somos estressados, queira ou não, não temos mais diferença, dizer, não, eu sou tranquilo, outro não. Todo mundo é estressado. A correria do dia a dia traz o estresse, então isso também causa depressão. Traumas, algo que você já viveu no passado, um susto, algumas situações graves, abusos, isso também são situações que causam depressão. E pensamentos negativos. Irmão, pessoas negativas, ela tem medo até de ficar perto das pessoas, ela começa a fugir, ela desconfia de todo mundo. Ah, se fulano não falou comigo, não gosta mais de mim, não vou para lá, não vou mais me chegar a ele. Eu não vou para a igreja não, porque está todo mundo desconfiado. Ah, eu não, só não gosta de mim. Eu acho que a fulana de tal não falou comigo porque ela está com raiva de mim. Pensamentos negativos atraem doença, tá? Perda por ente querido. Pessoas que perdem alguém da família, pai, mãe, filho, irmãos, e aí não consegue mais controlar esse sentimento e acaba ficando depressivo. Mas como deveríamos curar ou melhorar ou curar a depressão? Em primeiro lugar, ao sentirmos que estamos com dificuldade, devemos procurar ajuda profissionais. Então, nós temos, vamos supor, na igreja temos nossos pastores, nossos dirigentes, nossos obreiros, pessoas de oração, pessoas de confiança, que a gente possa buscar ajuda. Se você se sentiu depressivo, não procure qualquer pessoa. Sempre procure pessoas de confiança. E hoje, como a gente está vendo, né, a maioria das pessoas nunca viu um tempo mais preciso de psicólogo como hoje. Eu estou começando o curso de psicologia, minha faculdade. Achei que não teria tanta procura. Pela minha surpresa, na primeira semana de aula, eu me deparei com 107 alunos na minha sala. Não teve como ter uma concentração. Muita gente, agora teve que ser dividida em 3 turmas, né? E outras situações, padres e pastores estão buscando ajuda psicológica, né? Tanto para si, quanto para ajudar os seus fiéis. E mudança no estilo de vida. Irmãos, o que eu fico impressionado, que são coisas que o Senhor já nos deu há muito tempo, e a gente está vendo hoje como se fosse uma grande novidade. Então, nós precisamos realmente buscar aprender. Esses livros são maravilhosos, eles nos ensinam muito a graça de Deus para nós. Então, mudança no estilo de vida, alimentação saudável, suplementação com as vitaminas. A gente vê que aqui no canal, muitos dos nossos irmãos que são profissionais na área da saúde têm falado muito sobre a suplementação. E eu também estou vendo isso, os professores indicando que nós temos que usar vitamina B12, metilcobalamina, eles estão especificando qual é a vitamina, a D3 e ferrotina, eles vão falando aí sobre as vitaminas que muitos de nós já sabemos. E aqui também nós temos muitos profissionais da área da saúde, e se tiver alguém precisando, os irmãos já podem procurar nossos irmãos para ser mais orientados melhor, né? Exercício físico. Então, exercício físico, descanso, temperança, fé e oração, né? Nós temos que ter muita oração, porque no tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos estar direto em comunhão com Deus. Agora, irmãos, uma pergunta. E o servo de Deus pode ter depressão ou não? Sim, né, irmãos? A gente sabe que sim. E refere-se aqui a um pastor ele estava sofrendo com problema de depressão, e ela orientou ele, que era para ele ser cauteloso no trabalho dele.
ele observar os períodos, para ele poder descansar, para que ele pudesse revigorar sua saúde física, para que o trabalho dele pudesse ser mais eficaz. Então, irmão, excesso de trabalho, mesmo sendo espiritual, ele causa depressão. Então, nós temos que vigiar isso tudo. Não fique assustado se vocês, por algum dia, se depararem com depressão, por ser pessoas de oração, de estudantes da palavra de Deus, mas se você não ser cauteloso, com certeza vai cair em depressão. E outra coisa, nós sabemos que o inimigo hoje, ele trabalha 10 vezes mais do que ele trabalhou na época de Jesus. O livro Primeiros Escritos, naquele capítulo que fala sobre a crucificação de Jesus, se os irmãos quiserem pesquisar, lá fala que Satanás trabalhou intensamente para que Jesus não fosse morto. Mas como ele morreu, aí ele ficou tão irado que ele juntou seus anjos e se organizou e disse que agora eles trabalhariam intensamente, 10 vezes mais contra os servos de Jesus. Por quê? Qual é o objetivo de Satanás? Atingir Jesus. Então, quando nós entramos em problema depressivo, problema grave de saúde, por falta de vigiarmos, nós temos que ter em mente que é ele que está por trás. Ele fica feliz quando vê um dos seus servos depressivos. Então, o que nós vimos até hoje? Muitas pessoas religiosas têm se matado. Por quê? Problema depressivo. Se a depressão tem cura, mas muitas das vezes o servo de Deus, o Satanás coloca na sua mente o orgulho e ele está sentindo que não está bem, mas ele não busca ajuda profissional, ele não participa nem com seus próprios colegas de trabalho, então ele acaba ficando doente, então vai enfraquecendo sua mente até que chega o período que ele tira a sua própria vida. A gente tem isso, por exemplo, mesmo no nosso meio, muitas pessoas já tiraram a sua própria vida. E, biblicamente, nós temos como exemplo o profeta Elias, homem de muita oração. Orou muita oração para que chovesse. Primeiro ele orou para não chover e não choveu. Nós temos esse exemplo. Depois ele orou 7 vezes para chover e choveu. Nós vimos do trabalho que ele fez no Monte Carmelo, quando ele fez fogo descer do céu e consumiu todo o altar. E teve que matar também todos os profetas de Baal. Mas, irmão, muito cuidado com as palavras. Uma única palavra acabou derrotando o profeta Elias. Quando o mensageiro chegou e disse, a rainha Jezabel disse que amanhã, nesse mesmo horário, ela queria que os deuses os castigassem, se ele também não teria ficado como ficou os profetas de Baal. Então, estaria morto naquele dia, né? Então, Elias, qual foi o sintoma que ele sentiu de depressão? Primeiro, medo. Ele sentiu um medo enorme, porque ele temeu perder sua vida. Então, às vezes, fala assim, não, mas a pessoa ficou doente, ele era homem de oração, e ele é um pastor de muito poder, uma mulher de oração. Como ela ficou depressiva? Não acredito nisso. Pois, irmão, acredite, porque Satanás, ele não dorme, ele vigia. Um pequeno vacilo que a gente tem, ele se aproveita. Então, aí, ele se aproveitou da fraqueza, do minuto de fraqueza de Elias. Então, Elias pegou, saiu fugindo, correu e foi para se esconder. Elias ficou escondido. Mas o Senhor nunca desampara os seus filhos. E ele sempre cuidará de todos, como diz o hino, né? Deus cuidará de ti. E Deus não abandona os seus filhos. Então, Elias foi, se isolou, se escondeu, desejou a morte, irmão, baseado no livro, no texto bíblico, 1 Reis, capítulo 19, do 3 ao 18, conta a história de Elias. Então, o anjo do Senhor chegou e chamou, tocou em Elias, e Elias acordou, ele disse, levanta e come. Então, quando Elias olhou e viu que tinha do lado da sua cabeceira um pão assado na brasa, um pão direto do céu, o anjo foi lá e alimentou Elias, e deu água também. Elias descansou novamente, dormiu.
Então o anjo voltou outra vez e disse: levanta e come, porque o lugar, aonde você vai, o lugar é muito longe. Então Elias levantou, comeu e começou a caminhar. Por 40 dias e 40 noites, Elias caminhou. E um dia ele também deitou para descansar. E aí ele ouviu a voz do Senhor. Elias, o que faz aí? Nesse momento, Elias teve um encontro com o psicólogo. Então, o maior psicólogo do mundo foi ali ao encontro de Elias. Irmão, quando a gente chega na frente do psicólogo, não sei se os irmãos, alguns já visitaram psicólogo, já fizeram algum tratamento ou fazem esse tratamento, mas eles sempre perguntam: o que tens? O que faz aqui? Como posso te ajudar? Essas são as perguntas do psicólogo. E daí em diante, a pessoa que está com o problema começa a desabafar, né? Falar tudo o que sente. E foi assim com Elias. Ele disse assim, o versículo 10: tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Então, Deus ficou ouvindo Elias se lamentando. Na verdade, toda pessoa depressiva, ele tem algo para falar, algo que está ali sufocando. E no momento que ele começa a falar, ele vai sentindo paz, vai sentindo melhora. Então, por isso que precisa buscar um profissional, por isso que precisa buscar um psicólogo, porque aquele psicólogo vai ouvir toda a sua dor, toda a sua tristeza, e aí ele vai poder te ajudar. Então Deus disse para Elias: levanta-te, sai para fora e se põe perante o teu Deus no monte. E Elias saiu. Irmãos, quando passamos por alguma dificuldade, principalmente por depressão, não tenha medo, porque Deus está aqui para curar. E ele tem um propósito enorme, muito maior do que o primeiro. Então, quando ele tirou Elias de novo da depressão, ele preparou ele para fazer um novo trabalho, ungir pessoas para ficar em seu lugar. Então, muitas das vezes nós pensamos que estamos derrotados, mas Jesus está ali conosco para nos libertar, assim como estava com Elias. E Paulo dizia assim: esmurro o meu corpo. Então, irmão, aquilo que a gente sente, que a gente quer fazer, que não pode, buscamos ajuda, vamos murrar o nosso corpo contra o orgulho, contra a dificuldade que a gente está sentindo, e vamos nos humilhar aos pés do Senhor. Então, Elias caminhou por 40 dias e 40 noites. Irmãos, o que eu achei interessante, que Deus deu os 8 remédios naturais para Elias. Irmão, pesquise depois com atenção, com oração. Deus vai mostrar para vocês. Primeiro, Deus abençoou Elias, dando para ele água e pão, o que está escrito nos outros remédios, 8 remédios naturais. Então, Elias teve fé, acreditou que ali era Deus que estava falando com ele. Confiou quando ele saiu da caverna e confiou em Deus. Depois de alimentado, ele foi e descansou, que faz parte também do tratamentos naturais. E quando Deus falou para ele que ele tinha que caminhar, ele caminhou 40 dias. Exercício físico, olha como é maravilhoso a gente entender a mensagem do Senhor. Então, Elias começou a fazer exercício físico, a sair, andar durante o dia. Ele recebeu a luz do sol, luz solar. Ele respirou ar puro. Então, o pão significa hoje para nós alimentação saudável. Irmão, 40 dias de oração são o tempo suficiente para uma pessoa ficar curada de qualquer problema de saúde, principalmente da depressão. Então, nós vimos que para nós temos vários exemplos. Quando nós olhamos lá para Gênesis 1:29, Deus nos deu alimentação saudável, para que nós possamos ter saúde. Aí a gente olha para a história de Elias, Deus repetiu para ele alimentação saudável e deu para ele hoje 8 remédios naturais. Esse canal tem passado já, eu já estou acompanhando, por 2 vezes, eu acho, parece que é 2 vezes ou mais, que ele já fez campanha de 40 dias. Então, irmãos, essas campanhas, elas são o anjo do Senhor para cada um de nós.
para cada um dos irmãos que tem qualquer problema de saúde. São os 40 dias que você tem que botar, alinhar o seu estilo de vida. Buscar intensamente em oração a Deus. Não devemos só orar sem objetivo, porque quando nós oramos sem objetivo, um dia nós vamos também ser depressivos, porque muita oração sem objetivo, ela causa depressão. Por quê? Você ora, 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 você não vê resultado. Aí chega um momento que você fala, como você pode falar, como você já pode ter ouvido. Alguém falar assim, eu não vou mais orar, não. Eu já orei tanto, tanto, parece que Deus me ouve. Então eu não vou orar. Irmão, são as orações sem objetivo, sem clamor, sem, como diz o apóstolo Pedro, sem rasgar suas vestes, sem rasgar seu coração, porque uma oração feita com poder durante 40 dias, ele transforma qualquer coisa, irmão. Qualquer milagre é acontecido na sua vida. Então, esses momentos, esse canal, ele é um anjo para você. Ele é o anjo que tocou em Elias. É o anjo que está tocando na sua mente, no seu corpo, no seu coração, dizendo para você, te transforma. Usa as vitaminas que os teus cérebros estão falando aqui no canal, porque sou eu que estou enviando essas mensagens. Sou eu que estou tocando nos diretores do canal para dar essas mensagens. Filho, acorda, acorda. Abre teus olhos, vai fazer exercício físico, vai respirar ar puro, vai suplementar, vai colocar as vitaminas que não tá tendo nas alimentações que você está usando. Se você não faz uma alimentação correta, saudável, suplementa. Se você tem problema, tem dificuldade, conversa com seu pastor, conversa com seu dirigente, com alguém de oração da tua igreja. Se a tua fé está fraca, busca ajuda. Se não é suficiente, alguém da obra, busque psicológico, algum psicólogo de confiança. Graças a Deus, na nossa igreja temos vários psicólogos. Temos os nossos irmãos que podem atender você online. A irmã Alexandra aqui do canal sabe, os irmãos que podem ajudar alguém que está passando por dificuldade. Irmão, não fique com vergonha, não deixe o orgulho tomar conta do seu coração, porque isso é trabalho satânico. Então, abra sua mente, busque ajuda, porque é isso que Deus quer para os seus filhos. Rapidamente, eu vou contar uma experiência para vocês. Pareça ou não, mas um dia eu fui depressiva. E por incrível que pareça, acabei me descobrindo agora, quando eu fiz o estudo Mente, Caráter e Personalidade. Eu não sabia que eu tinha tido depressão, mas eu louvo a Deus porque Deus me curou sem eu saber. Em 96, no começo do ano de 96, quando nasceu minha filha, eu ainda era estudante, estava fazendo, na época era o magistério, estudava à noite, eu e o Edilson, a gente ainda era estudante. Então, nessa época, eu tinha 20 anos de idade e nós fomos cometidos pelo assalto porque a nossa cidade era muito violenta. E eu me assustei muito e fiquei entre o assaltante e o Edilson. E eu gritei tanto, chamei tanto por Deus e, do nada, todo mundo desapareceu. Naquela época se chamava gangue, né? Os jovens que se juntavam para fazer mal às pessoas. Então, em 90, eu passei um período muito sério na minha vida, eu tinha medo de todo mundo, de todos. Se alguém chegasse na minha casa, batesse na porta e não chamasse por mim, pois ele ficava morrendo de fora e eu do outro lado. Eu me tremia todinho, uma crise nervosa tomava conta de mim. Então, em 98, nós conhecemos a maravilhosa mensagem do Senhor, que foi o movimento de reforma. Em 99, houve um casamento em Concórdia do Pará e nós fomos convidados. Nesse momento, eu já tinha o meu segundo filho. E, irmãos, ainda era muito medrosa, medo de tudo e de todos. Então, nesse período, meu esposo já começou a trabalhar com os irmãos, já tinha saído da empresa, então ele já estava trabalhando por conta própria. E acabei descobrindo que o Senhor deu para a gente uma fuga, né, do período que eu vivia. Me tirou da minha cidade, me levou para Concórdia, depois foi para Tomeaçu e Quatro Bocas. Eu amo aqueles irmãos dali maravilhosos que me ajudaram sem saber, como eu também não sabia. E lá eu conheci uma família fantástica, a família do irmão, que eu acho que a maioria dos irmãos conhece, do obreiro Kennedy.
Então, essa família se juntou a nós e eles eram presentes em todos os momentos da minha vida. Quando eles estavam comigo, eu era feliz, alegre, não tinha medo de nada nem de ninguém. Mas quando eles saíam, o medo tomava conta da minha vida, eu fechava a casa toda e ficava com os meninos sozinhos. Certo dia, a gente combinou que os meninos iam almoçar comigo todos os dias e ficava, vinha do colégio e ficava comigo. Kennedy e Manassés. Foram meu anjo, os anjos que o Senhor me concedeu naquele período. E o Kennedy era um menino muito engraçado, uma criança muito animada. E ele chegava em casa comigo e a gente eu deixava, ficava esperando ele para o almoço, ele chegava 1 hora da tarde. Então, tudo para mim no Kennedy era maravilhoso. Um dia eu conversando com ele na hora do almoço dele, aí ele falou assim: irmã, me desculpa que eu esqueci de orar. Aí ele fez uma oração bem objetiva e falou: Senhor, abençoa o que já entrou, o que vai entrar. E eu comecei a sorrir. Para mim foi uma maravilhoso. E ele não, ele ficava sério. E Kennedy Manassés louvava o Senhor comigo. Eu aprendi com eles o corinho Não Me Sinto Só. E toda vez que eu sentia crise de medo, eu cantava, eu não me sinto só. E também o hino Divino Companheiro, os corinhos. Então, na época eu tinha chegado na igreja, eu não sabia muita coisa da igreja, né? E o Salmo 91 também a gente rezava, orava todas as noites, e eu comecei a aprender mesmo falar com Deus ali através da Bíblia, porque eu tinha uma intimidade com Deus quando eu era católica, mas eu não entendia muito sobre o poder de Deus através como eu aprendi depois com os irmãos, com essas duas crianças. Então, eu agradeci muito a Deus a oportunidade que a irmã Alexandra me deu com esse capítulo desse livro. Irmão, eu acabei descobrindo como Deus agiu na minha vida. Eu não sei quando eu fui liberta do medo, não sei, mas eu só sei que Deus me curou. Né? Então, muitas das vezes, irmão, você não sabe que você está com um problema grave de depressão. Você não sente, mas devido a você estudando, você buscando, conversando com alguém, algum profissional da área, você vai saber, você vai acabar se descobrindo. Né? E Deus mudou totalmente a minha vida e da minha família. Então, eu sempre dei apoio para a pessoa buscar ajuda psicológica. E eu não sabia que eu já era uma psicóloga antes de começar a estudar, entendeu? Então, na clínica, a gente sempre tem pessoas com alto grau de depressão. E muitas das vezes, o Senhor me dá receitas psicológicas para passar para as pessoas, que agora que eu estou vendo no curso de psicologia. E eu fiquei encantada. Em todos os momentos, eu agradeço a Deus pela oportunidade. E uma coisa eu entendi, irmãos, todas as mensagens que vêm para você fazer é porque Deus quer te tocar, quer te libertar do problema, ou quer mostrar para ti que Ele já te libertou. Eu sou grata a Deus porque todas as mensagens que vêm para mim fazer no canal tem alguma coisa parecida comigo. E constantemente eu tenho uma experiência no assunto. Então, eu sou grata a Deus pela bondade de Deus na minha vida, pelo momento que Ele tem me surpreendido com as suas mensagens. Eu sou grata a Deus pela essa equipe que trabalha aqui no canal. Entendi que esse canal é o anjo de Deus que pode curar, ajudar a curar a vida de muitos irmãos que aqui estão presentes. Irmãos, se você se encontra depressivo, estão com medo, estão com ansiedade, se estão estressados, se estão desanimados, busque ajuda, irmão. Não hesite buscar ajuda. Tem nossos irmãos, como eu já falei outras vezes, aqui no canal, tem psicólogo, tem terapeuta, tem nutricionista. Irmão, se essas pessoas estão aqui, é porque alguém precisa delas. Se essas mensagens vêm, é porque alguém está precisando dessas mensagens. Que Deus abençoe a nós todos. Que Deus possa, cada dia, suprir a nossa necessidade. Assim como cuidou de Elias, cuidou também de Ellen White quando passava pelas suas dificuldades de enfermidade. Quando ela queria desanimar, mas o Senhor não deixava. Assim como cuidou de Paulo quando estava ali passando por seus problemas também emocionais. Deus nunca deixava ele desistir. Que Ele possa também cuidar de mim e de vocês. Que Deus abençoe a todos. Amém.